Hoje nós iremos para a terceira parte dessa ministração. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho a convicção, se você abrir o seu coração para receber o que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite, você vai sair daqui sedento, por saber mais e reconhecer mais a sua identidade em Cristo. Quem está comigo? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. A identidade em Cristo define realmente quem nós somos. Ela define a nossa verdadeira essência e nos faz entender que fazemos parte do lado da história que sairá vencedor, amém? Porque, como eu não canso de me falar aqui, nós estamos lutando uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós entendemos que nós somos seres eternos. A eternidade passa a ser real para nós. A eternidade passa a fazer sentido para cada um de nós. E hoje o que falta para muitos de nós é senso de eternidade. João 5:24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, ou seja, a guerra contra a morte eterna já foi vencida. 1 João 2,17 diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, minha mentalidade de servo muda para uma mentalidade de filho amado de Deus. Quem está comigo? Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, eu deixo de abusar da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, e passo a viver a profunda e intensamente pela sua graça. É impossível, presta bem atenção no que eu vou falar, é impossível falar em identidade de Cristo, identidade em Cristo, sem entrarmos e conhecermos a sua graça. A graça está ligada à nossa identidade em Cristo, amém? Repete comigo: graça. A graça nos permite acessar o coração do Pai. Portanto, quando eu entendo a minha identidade em Cristo, eu deixo de abusar da misericórdia dele, que é a causa de nós não sermos consumidos, e passo a viver profundamente na sua graça. Mas como assim, pastor? Eu não entendi. Eu te explico. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, as coisas começam a fazer sentido. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Abre lá em Lamentações 3, verso 23. Lamentações 3, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Até aí. O que isso quer dizer? É que se hoje as pessoas estão vivas, até as pessoas más, as pessoas que fazem o mal, se hoje elas estão vivas, é devido às misericórdias do Senhor, que se renovam dia após dia, amém? Mas quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu deixo de abusar da sua misericórdia,
e mergulho na sua graça. Porque a minha identidade em Cristo revela que eu não sou merecedor de nada, mas a sua graça me impulsiona todos os dias. Presta atenção, a sua graça me impulsiona todos os dias a ser mais parecido com Ele, amém? Quem quer ser parecido com Cristo aqui? Então mergulhe na graça do Senhor e seja impulsionado por ela. A graça do Senhor me mostra que na força do braço dele eu viverei cansado, frustrado, ou com o sentimento que sempre está me faltando algo. Ou seja, que nenhuma conquista terrena me satisfaz, é um vazio enorme, é uma busca eterna por algo que eu não sei o que é. Mas a partir do momento que nós mergulhamos e vivemos na sua graça, por pior e mais difíceis que sejam as minhas lutas, e a sensação que eu sou amado, a sensação que eu sou vitorioso, apesar de tudo isso, é cada vez mais clara, começa a fazer cada vez mais sentido. E o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo, ao entender tudo isso, ele descobriu o que é viver na graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ao descobrir a sua identidade em Cristo, ele entendeu que viver pela graça é melhor que viver pela misericórdia, amém? Abra lá em 2 Coríntios 12. Estão comigo, igreja? Aleluia. 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo entendeu que, mergulhado na graça do Senhor, ele iria encontrar o poder de Cristo. E é isso que nós precisamos entender todos os dias nas nossas vidas. É esse poder que traz transformação. É esse poder que nos dá força. É esse poder que nos dá entendimento. É esse poder que nos dá discernimento. É esse poder. Provar e viver o poder de Cristo é melhor que acordar de manhã e apenas não ser consumido pelas misericórdias do Senhor. É muito melhor que isso. Então vamos lá, resumindo. A misericórdia do Senhor te mantém vivo, amém? A graça do Senhor, além de te manter vivo, ela te mantém forte em meio às lutas do dia a dia. E não somente isso, ela te faz ser merecedor de coisas que não merecíamos, inclusive a salvação eterna. Deus é bom. Deus é bom. Ele nos faz, a graça nos faz, acessar o coração de Deus. A graça nos faz acessar os planos de Deus para as nossas vidas. Agora vira para o seu vizinho aí, diga com convicção, com força, senão ele dorme. Ei! Para de abusar da misericórdia. Viva pela graça. Mergulha de uma vez na graça. Amém? Para de abusar da misericórdia. Viva pela graça. A graça não traz peso. E como é viver pela graça? Conhecendo a minha identidade em Cristo é o primeiro passo para que eu possa viver pela graça, amém? E mais uma vez eu quero citar aqui o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim, Paulo falando para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
Ele está falando para Timóteo se fortificar na misericórdia? Não, ele está falando para Timóteo se fortificar na graça. Paulo, por entender a sua condição em Cristo, por entender a sua identidade em Cristo, ele alerta o seu filho na fé, Timóteo, a mergulhar na graça. Porque na graça de Cristo está toda a força que nós necessitamos para vencer esse mundo, para vencer as nossas limitações humanas, para vencer todas as dificuldades, para vencer o vazio que muitas vezes toma conta da nossa existência. É somente pela graça. É através dela que nós encontramos o real e verdadeiro sentido para as nossas vidas. Porque no mundo aí fora nós não vamos encontrar nada disso, amém? Está triste? Mergulha na graça, e você vai encontrar refrigério para a sua alma. Você está muito feliz? De igual forma, mergulhe na graça, e você vai viver a plena e verdadeira felicidade. Não uma falsa felicidade que esse mundo oferece, mas a verdadeira felicidade. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre do Senhor. Novamente te digo, alegre-se. 1 Pedro 4,13 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Em resumo, a identidade que Cristo conquistou para nós, de nenhuma forma ela vai depender da condição que nós nos encontramos hoje, amém? Não depende. Ela não depende do que nós podemos ser, ela não depende do que nós podemos fazer, porque se dependesse da nossa condição atual, nós viveríamos na dependência das misericórdias do Senhor. Ela vai além do nosso domínio, porque a graça não depende de nós, a graça depende de Cristo. Portanto, quando eu estou em Cristo, e quando Cristo está em mim, quando eu sou um com Cristo, quando eu entendo a minha identidade em Cristo, não importa o momento, importa o quanto eu estou mergulhado nessa graça, o quanto eu estou vivendo nessa graça. Ou seja, a sua condição atual, o fato de atualmente você, ser o rei do camarote, não define a sua identidade em Cristo, não define o amor dele por você. A visão que nós temos de nós mesmos, ou a condição que vivemos, ela não vai limitar e não vai definir o amor de Deus por cada um de nós, amém? Nessas 2 semanas, 3 semanas somando com essa, aprendemos sobre a importância da nossa identidade em Cristo. Só que nessa noite, nós precisamos sair daqui com a consciência do quão importante é viver mergulhado na graça de Cristo. Igreja, nós não somos definidos pela nossa condição atual, só que a nossa identidade em Cristo, é a nossa identidade em Cristo, na verdade, que nos define. E quando eu entendo isso, eu deixo de viver pela misericórdia e passo a viver pela graça do Senhor. Quem está comigo? Então vira para o seu vizinho aí e diz: ei! A misericórdia do Senhor te mantém vivo. Ei! Mas a graça do Senhor te mantém vivo e te mantém forte em meio às lutas do dia a dia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor.
na força do teu braço, sem a graça de Cristo, o maior êxito que você pode conquistar é uma falsa alegria. Uma alegria que nunca te satisfaz, uma alegria que parece que sempre está faltando algo. Igreja, a graça é a base da nossa salvação. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça não depende dos homens. A salvação não depende dos homens. Essa graça há se manifestado em Cristo Jesus, amém? A graça é a base da nossa salvação. Ela nos coloca em uma condição humanamente impossível de alcançar. Já a misericórdia nos impede de ver a nossa real condição em Cristo. Como eu estou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? A misericórdia nos impede de ver isso. Sabe por quê? Porque a misericórdia é uma mera questão de sobrevivência. Já a graça desperta em mim um desejo cada vez maior de buscar um relacionamento com Cristo. E o relacionamento com Cristo fortalece a minha fé. E uma fé fortalecida me faz viver mais próximo dos propósitos de Deus para a minha vida. Uma fé fortalecida me faz viver pela graça e não pela misericórdia. Quem aqui quer ter sua fé fortalecida? Então entenda que a nossa fé é fortalecida através da nossa profundidade do relacionamento que nós temos com o Senhor. Como está a sua fé hoje? Seja sincero para você mesmo. Como está a sua fé hoje? Eu já falei sobre isso aqui, vou falar novamente. Hoje, estou falando dentro da igreja, tá? Tem muitas pessoas que estão colocando o curativo antes da ferida. Ou seja, estão sofrendo por antecipação. Fala a Deus. Estão colocando o curativo antes da ferida, estão sofrendo por antecipação. E sabe o que é isso? Isso nada mais é que uma demonstração de falta de fé, de falta de confiança, de falta de relacionamento com o Senhor. Isso nada mais é que a falta de conhecimento de quem eu sou em Cristo. Falta de conhecimento da maravilhosa graça do Senhor. Nós podemos gritar aos quatro cantos deste mundo que nós temos fé. Nós podemos mentir para nós mesmos. Mas se nós estamos sofrendo por antecipação, se nós estamos colocando o curativo antes da ferida acontecer, algo está errado no nosso conceito de fé, amém? Quem está comigo? E presta atenção, às vezes essa ferida nem vai ser aberta, mas nós já colocamos o curativo antes da ferida. Os heróis da fé na Bíblia, eles tinham um relacionamento com o Senhor. A fé deles não era baseada nos fatos, até mesmo porque os fatos da vida deles eram terríveis. Eles eram perseguidos, caluniados, difamados. Está falhando aqui. Eles não viam a condição atual deles para exercer a fé, mas era na pessoa de Deus, de quem Deus era, o que Ele fez e o que Ele poderia fazer, amém? Em linhas gerais, o que o Senhor está nos falando aqui nessa noite é: por falta de conhecimento de quem eu sou em Cristo, da minha identidade em Cristo, estamos vivendo uma falsa graça.
E uma falsa graça me faz colocar o curativo antes da ferida. Uma falsa graça me impede de viver quem eu sou em Cristo. E me impede de ver quem eu sou em Cristo. A falsa graça me leva ao erro de crer que eu estou bem ou não com Deus pelas conquistas terrenas que eu tenho. Se eu tenho conquistas terrenas, estou bem com Deus. Se eu não tenho conquistas terrenas, eu estou mal com Deus. Falsa graça. Falsa graça. A falsa graça me faz viver pela misericórdia. Ou seja, zero relacionamento com Cristo. Ou somente resquícios de experiências passadas que eu tive com o Senhor. O que a identidade em Cristo nos ensina nessa noite é que quando eu entendo e vivo a minha verdadeira identidade no Senhor, fica mais fácil entender e viver pela graça. Abra lá em Hebreus 4,16. Estão comigo, igreja? Deus é bom? Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno, ou seja, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia, ou seja, para nos mantermos vivos, e achar graça, ou seja, favor e poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas e debilidades. Quanto mais eu mergulho na graça, quanto mais mergulhado eu estou na graça, mais necessidade eu tenho de ter um real e profundo relacionamento com o Senhor. E quanto mais eu me aprofundo nesse relacionamento, mais eu descubro quão maravilhoso Jesus é. E quanto mais eu descubro, mais a minha fé é fortalecida. E quanto mais a minha fé é fortalecida, mais força eu tenho para superar todas as adversidades. E quanto mais força eu tenho para superar todas as adversidades, mais eu caminho rumo ao centro da vontade do Senhor, rumo ao cumprimento do propósito de vida. E quanto mais eu caminho rumo ao centro da vontade do Senhor, mais próximo eu estarei de receber a coroa de glória que está prometida àqueles que o amam. Aleluia! Talvez nessa noite, alguns de nós que estamos aqui tenham se sentido desanimado, ou parece que muito do que eu estou falando aqui não tem feito muito sentido para a sua vida, não faz sentido para a sua vida. Só que agora eu quero perguntar algo aqui nessa noite. Em qual dessas condições você se encontra? Já parou para pensar que talvez alguns de nós aqui estamos vivendo pela misericórdia do Senhor? Talvez alguns de nós aqui não entendemos ainda o que é a graça do Senhor. E por isso estamos vivendo pela misericórdia do Senhor. Vou mais além. Talvez algum de nós aqui não entendemos a nossa identidade em Cristo. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essas foram palavras de Jesus à mulher samaritana, quando ele parou ali para pedir água.
Ou seja, a salvação estava alcançando não somente os judeus, mas também alguns samaritanos que eram inimigos do povo judeu, do povo escolhido de Deus. Era a graça do Senhor que estava alcançando aquela mulher samaritana, e foi essa mesma graça que alcançou Zaqueu, um corrupto, coletor de impostos. Era a infinita graça de Jesus alcançando os improváveis. Não me canso de falar que eu sou um desses improváveis também, alcançado por meio dessa graça. Eu tinha raiva de pastor, eu tinha raiva de igreja, e olha onde Ele me colocou. É a graça, é a graça, é a graça. Quanto mais eu me aprofundo no meu relacionamento com o Senhor e do entendimento da minha identidade em Cristo, mais eu entendo o que é a graça. E vamos lá. E quanto mais eu entendo o que é a graça, mais a minha fé é fortalecida. Vou relembrar vocês. E quanto mais a minha fé é fortalecida, mais forças eu tenho para superar as adversidades. E quanto mais eu supero as adversidades, mais eu caminho rumo ao centro da vontade do Senhor. E quanto mais eu caminho rumo ao centro da vontade do Senhor, mais próximo eu estarei de receber a coroa da vida que está prometida àqueles que o amam. Vocês perceberam como tudo está conectado? Uma coisa vai levando a outra. Mas tudo parte do quanto eu sou profundo no meu relacionamento com o Senhor, no entendimento da minha identidade em Cristo. Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Só morre no deserto quem faz bezerro de ouro, amém? Só morre no deserto quem não tem relacionamento com o Senhor. Só morre no deserto quem não tem clara a sua identidade em Cristo, amém? Só morre no deserto quem abusa da sua misericórdia. Misericórdia do Senhor me mantém vivo, e graça, além de me manter vivo, me mantém forte em meio às lutas e dificuldades do dia a dia. Talvez alguns de nós aqui não entendemos verdadeiramente a nossa identidade em Cristo. Olha isso. Talvez você chegou hoje aqui pela primeira vez, ou talvez você tem 30 anos de evangelho e mesmo assim não entendeu a sua identidade em Cristo. Isso é comum? Isso ocorre? Então hoje é dia de mergulhar definitivamente na graça daquele que morreu por mim e por você naquela cruz, amém? Hoje é dia de parar para entender que as suas conquistas terrenas não te definem. O que nos define é a nossa identidade em Cristo. A palavra do Senhor diz que é Ele que luta as nossas guerras. Sai agora dessa zona de conforto. Vá para essa zona de confronto. Saia da zona de vitimismo. Saia dessa zona de autocomiseração. Ó vida, ó céus. Lembra que é o teu Deus que luta as suas guerras. Deus está nos chamando para fazer guerra em meio ao caos. Guerra contra o desânimo. Guerra contra o pecado. Guerra contra o vitimismo. Guerra contra a desesperança. Guerra contra a falsa de santidade. Guerra contra a depressão. Guerra contra a síndrome de pânico. Guerra contra a falta de posicionamento. Guerra contra a falta de emprego. Guerra contra o seu próprio ego. Guerra contra a falsa graça. Guerra contra a sua falta de identidade.
guerra contra tudo aquilo que te afasta do teu propósito de vida nessa terra. Guerra! Não se deixe levar por nada disso, simplesmente faça a guerra. A graça é um presente do Senhor para todos nós, amém? Quem está comigo? Mas se não vivermos essa graça, nós deixaremos de desfrutar da plenitude desse presente. Nós somos eleitos de Cristo, amém? Repete comigo, eleitos de Cristo. E por ser eleitos de Cristo, nós também somos chamados de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa e de povo adquirido. Então, já que você é tudo isso, toma a sua posição em Cristo nessa noite de uma vez por todas. Lembre-se de uma vez por todas, só morre no deserto quem faz bezerro de ouro, quem não tem intimidade e relacionamento com o Senhor, quem não tem clara a sua identidade em Cristo. Só morre no deserto quem abusa da misericórdia. Vira para o seu vizinho mais uma vez, e com todo o teu fôlego de vida diz para ele: ei, não saia daqui nessa noite sem tomar a sua posição em Cristo. Ei, não abuse da misericórdia, mergulhe na graça, pelo amor de Deus, amém? Aplauda o Senhor. Presta atenção nisso. Vai doer, mas vai curar. Quando eu estou mergulhado na graça, presta atenção. Quando eu estou mergulhado na graça, eu não tenho tempo para pensar o que os outros vão pensar de mim. Quando eu estou mergulhado na graça, pouco me importa a minha reputação. Quando eu estou mergulhado na graça, eu não tenho tempo para briguinha, eu não tenho tempo para intriga com meu irmão dentro da igreja ou lá fora, com meu pai, com meu irmão, com quem quer que seja. Quando eu estou mergulhado na graça, eu não quero mais um culto que se parece com uma palavra motivacional, uma palavra de autoajuda. Estão comigo, igreja? Vai doer, mas vai curar. Quando eu estou mergulhado na graça, eu só me importo em fazer aquilo que me está proposto por Jesus. Igreja, não adianta buscar sentido para a tua vida nas coisas deste mundo. Não adianta. Presta atenção novamente no que eu vou falar. O amor de Deus, presta atenção, o amor de Deus não se pode entender de forma intelectual. Então pouco importa se você é um cientista, inteligentinho, pouco importa. Porque o amor de Deus não se entende dessa forma. Sabe por quê? Como que nós vamos entender algo que sobrepassa o conhecimento humano? Não tem como. Não tem como. Nós temos que viver. Nós temos que provar todos os dias. Nós temos que colocar fogo. Lenha nesse fogo, perdão, todos os dias. Talvez você é novo no Evangelho, ou talvez você está nos visitando aqui pela primeira vez. Saiba que viver com Jesus não se trata de viver uma religião. Vai além disso. Viver com Jesus é ter relacionamento com Ele. É ter relacionamento com o seu Criador. Relacionamento.
A palavra do Senhor diz: pois o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que isso quer dizer? Alegria no Espírito Santo. Para ter alegria no Espírito Santo é preciso ter relacionamento com Ele. E quando fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, quer dizer que a verdadeira alegria não está nas coisas deste mundo, nas coisas que nós podemos ter ou ver, mas no quanto nós estamos mergulhados em Deus e na sua palavra. A maior causa de frustrações dentro da igreja são pessoas que, ainda sendo cristãs, estão vivendo pelas coisas terrenas em detrimento das coisas eternas. Falam que amam a Deus, mas estão buscando as coisas deste mundo. Falam que amam a Deus, mas quando alguém, um irmão, a fere, quer abandonar a Cristo. Coloca mais lenha, coloca mais lenha, coloca mais lenha, coloca mais fogo no seu relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais maduro eu vou ficando, mais maturidade Ele vai me dando. Sabe o que falta dentro das igrejas? Não aqui, talvez na Nova Zelândia. Relacionamento com Deus. Falta vida de oração, falta subir o nível de santidade, falta leitura bíblica, falta conhecimento da palavra, falta maturidade espiritual. E essa maturidade só virá com relacionamento com Deus. Coloca a lenha nesse altar, aumenta esse fogo, atrai a presença de Deus para a sua vida como você jamais atraiu. Sem presença de Deus não há vida. Estão comigo, igreja? Sem presença de Deus não há vida. E sem vida, logicamente, há morte. E onde há morte, há interrupção dos planos de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ter tudo, humanamente falando, mas não ter nada se a presença de Deus não estiver nas nossas vidas. Se o fogo do Senhor não estiver queimando dentro de nós. Porque se nós tivermos tudo, humanamente falando, mas não tivermos a presença, sabe o que nos resta? Presta atenção no que eu vou falar. Sabe o que nos resta? Nos resta uma vida vazia e cheia de protocolos. Só que a vida com Deus não é uma vida de protocolos, amém? Quem está comigo? Cuidado, porque uma vida de protocolos pode nos levar de onde Ele nos tirou. Quer ver como isso pode acontecer? 2 Pedro 2, verso 20. Segunda Pedro 2, verso 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecermos o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Até aí, forte isso, né? Forte, mas real.
forte, mas real. Nós temos que cravar a faca na caveira todos os dias. Já falei sobre isso aqui. Nós temos que ser resilientes todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por falar em faca na caveira, abra lá em 1 Coríntios 15, verso 55. Estão comigo, igreja? 1 Coríntios 15, verso 55. Presta bem atenção nesses versos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Glória a Deus! Ele prevaleceu sobre a morte, ele prevaleceu sobre o pecado. Ele foi para a cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você pode se alegrar por isso. Se alegre. Igreja, quando o povo estava escravo no Egito, Deus chegou para Moisés e falou: vá até Faraó e fala que ele libere o meu povo para fazer festa onde? No deserto. Ele chamou o seu povo para fazer festa onde? No deserto. O amor de Deus não se pode entender de forma intelectual. Você pode se alegrar com isso? Entenda quem é você em Cristo. Mergulhe na graça. Se alegre nele. Não abuse da sua misericórdia. Ele é soberano, Ele continua sendo Deus, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle, tampouco nos esqueceu dentro da fornalha. Faça a festa no deserto. Todas as situações das nossas vidas são uma oportunidade de adorar a Deus, amém? Exatamente todas. Até mesmo porque a adoração a Deus não está condicionado ao que Ele pode fazer ou ser nas nossas vidas. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Amém? Quem está comigo? Eu vou repetir aqui igual eu disse alguns minutos atrás. Talvez algum de vocês estão aqui nessa noite e não entenderam ainda a sua identidade em Cristo. Talvez você tenha um tempão de evangelho e ainda não entendeu isso. Então hoje é dia de mergulhar definitivamente na graça. Na graça daquele que morreu por mim e por você na cruz. Hoje é dia de parar para entender que suas conquistas terrenas não te definem. O que nos define é a nossa identidade em Cristo. Portanto, tome uma atitude nessa noite. Tome a sua posição em Cristo. Entenda a sua identidade em Cristo. Mergulhe na graça. Misericórdia do Senhor, novamente, me mantém vivo. Graça do Senhor, me mantém vivo e me mantém forte em meio às lutas do dia a dia. E não somente isso, me faz seguir firme no meu propósito de vida nessa terra. Para quando chegar o grande dia, Ele poder dizer para nós: entra, filho amado, no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, eu
te colocarei no muito. Aplauda bem forte, Senhor. Igreja, Deus é bom. Eu tenho declarado isso sempre. E sempre vou declarar. Isso não é um jargão para mim. E eu tenho certeza que para muitos de vocês também não é um jargão. Deus é bom, amém? Cada situação das nossas vidas é uma oportunidade para adorar a Ele. E cada situação das nossas vidas é uma oportunidade para Deus se revelar nas nossas vidas. Cada situação. Seja a melhor situação ou a pior situação da sua vida. Cada situação é uma oportunidade dele se revelar nas nossas vidas. Sabe o que nós precisamos? Parar de contar testemunhos passados. A igreja precisa começar a contar novos testemunhos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Curva tua cabeça e fecha teus olhos. Antes de falar com a igreja toda, eu quero falar primeiramente com você que está nos visitando nessa noite. Você que está nos visitando. Ou talvez você está aqui nessa noite e está voltando para a casa do Senhor. Eu quero falar com você também. A palavra do Senhor diz que se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Ou seja, Jesus falando, se você me confessa diante dos homens, eu vou te confessar diante de Deus. Como eu falei aqui, viver com Jesus não é viver uma religião, mas é ter relacionamento. E nessa noite Ele está te chamando para conhecer e viver essa graça que eu falei aqui. A graça não nos traz peso. A graça dá sentido para a nossa vida nessa terra. A graça nos dá propósito de vida. Por isso você que está nos visitando, se você está aqui nessa noite, não é um mero acaso, porque não existem acasos para Deus. A graça nos fortalece. É na graça que se revela o poder de Deus nas nossas vidas, o poder de Cristo. Quando nós estamos mergulhados e vivendo essa graça, nós deixamos de lutar na força do nosso braço, porque lutar na força do nosso braço cansa. Por isso Ele está te pedindo, estendendo as mãos para você nessa noite, te chamando para viver essa graça. Vou pedir por gentileza que toda a igreja esteja com os olhos fechados. Isso é para você que está nos visitando ou retornando à casa do Senhor. Essa é uma noite onde você define, onde você decide. Chega, eu não quero mais viver na força do meu braço, eu quero conhecer essa graça que Ele está falando. Se esse é você, levanta sua mão onde quer que você esteja. Não se importe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Isso é entre você e Deus. É entre você e o teu Deus. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite, de viver uma nova vida. Talvez uma vida que você nunca imaginou ter. Levanta a sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha medo e não tenha vergonha. Deus é bom. Faça melhor, se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas tenha se sentido incomodado no seu lugar. Esse é o Espírito Santo te chamando para viver essa graça. Se coloca de pé no seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza.
Aleluia. Você que se colocou de pé, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a essa terra, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito, Senhor, como meu único Senhor, suficiente e Salvador. Não risque o meu nome do livro da vida. Amém. Continue de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para essas vidas que se colocaram de pé. Livra-os de todo mal, de todo roubo da Tua palavra. Que eles possam, Senhor, viver cada vez mais na profundidade do relacionamento contigo. Que eles venham entender o que é viver por essa graça, Senhor. O que é viver mergulhado na graça. Que o Senhor possa revelar a verdadeira identidade deles em Cristo, Senhor. Para que eles possam ter cada vez mais, Senhor, cada vez mais experiências contigo, experiências que venham trazer transformação para as suas vidas, não somente para as suas vidas, mas para cada um daqueles que os cercam. Em nome de Jesus, Pai. Dá ordem aos teus anjos a favor deles. Marque-os nessa noite, Senhor. Guarde-os, Senhor, debaixo das tuas asas. E que ainda por esses dias, eles possam ter experiências poderosas contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode subir o boas-vindas, por favor. Queridos, vocês que fizeram essas orações, nós temos aqui essas irmãs, que são as irmãs dos boas-vindas. Elas vão estar lá no final do culto, lá no hall de saída, e elas querem anotar o seu nome para te indicar uma célula. E o que é uma célula? Células são reuniões menores, que acontecem às quartas-feiras, aos sábados, nos lares, nos parques, onde você pode compartilhar com pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, porque quando nós chegamos na igreja, é difícil, é muito difícil caminhar sozinho. Então, a célula tem esse intuito de fazer você ficar cada vez mais fortalecido na fé. Amém? Glória a Deus. Não deixe de fazer isso no final do culto. Amém. Obrigado. Aleluia. Não vamos abusar da misericórdia, mas vamos viver mergulhado na graça. Nós vamos sair daqui sedentos por conhecer a nossa identidade em Cristo. Se esse é você, se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, amém? Enquanto nós adoramos ao Senhor, se derrama diante do altar dele. Se derrama diante do altar dele. Converse com ele. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás. Isso é entre você e Deus. Como eu costumo falar aqui, não trate esse momento como uma liturgia de final de culto. Mas mergulhe de uma vez por todas diante do altar dele. Fala o que tem que falar, fala aquilo que está no seu coração. Converse com ele, em nome de Jesus.